Vamos lá. Bom, eu sou o Heitor Sales, atleta guia da Seleção Brasileira Paralímpica, medalhista de prata em Londres, ouro e bronze em Rio 2016. E Louvier me deu uma tarefa um pouco difícil aí, falar sobre o nosso relacionamento, sobre o nosso companheirismo. E é difícil não por eu não ter o que falar, não ter palavras, mas tentar segurar a emoção durante a fala. Mas vamos lá, nós nos conhecemos em 2013. Eu e minha esposa tínhamos recém chegado em São Caetano, nós somos de Santa Catarina. Fui para lá para trabalhar com a Seleção Brasileira Paralímpica, sou guia de um atleta cego. E nós estávamos assim meio perdidos, assim, sem saber onde congregar ainda, né? E sem saber quem poderia estar nos dando cobertura ali. Nós éramos recém-casados e tem todas aquelas dificuldades de recém-casados, estar numa cidade nova e no emprego novo. E foi quando nós conhecemos o Louvier e a Vanessa e começamos a andar junto em função dos atletas de Cristo. A gente não tinha onde congregar, começamos a conversar com eles, se eles tinham alguma indicação. E eu e o Louvier a gente começou a andar bastante junto, assim, né? E, na verdade eu me identifiquei bastante com ele, assim, logo de cara, assim, né? E até logo no início, um dia eu chamei ele e a Vanessa para irem lá em casa. E eu e a Gabi, a minha esposa, nós intimamos eles a serem como se fossem nossos discipuladores, assim, né? Eles assumirem um compromisso com a gente de estarem se importando conosco, de estar nos acompanhando, de estar cobrindo a gente em oração, né? Porque nós éramos novos na cidade, recém-casados, tinha muitas coisas que a gente não tinha conhecimento que passaríamos. E eles eram um casal que tinham passado recentemente pelo que nós passaríamos logo a seguir, né? E também no caso o Louvier, por trabalhar com atletas de Cristo e eu estar naquele meio, eu e a Gabi a gente sempre teve convicção de que Deus estava nos levando para São Caetano com um propósito de servi-lo, né? Não apenas porque Deus queria que eu tivesse numa seleção brasileira ou que eu viajasse mundo afora. Eu sabia que tinha tinha um propósito muito maior, assim, que era para glorificar o nome do Senhor. Só que eu ainda não sabia como exatamente seria isso, assim. E quando eu intimei o Louvian e a Vanessa, assim, a estarem cuidando da gente, caminhando com a gente, no início foi uma coisa até assim, sei lá, meio forçada, porque a gente não se conhecia, né, direito, a gente tinha recém-chegado. E eu assumi esse compromisso, eu e a Gabi assumimos esse compromisso com eles de sermos orientados por eles, assim, né, por ver neles pessoas temente a Deus e que teriam essa capacidade, assim. E, e teve um esforço da parte deles, né, por também aceitar tá discipulando um casal, sim, que eles também não conheciam, não sabiam qual seria o tamanho do trabalho, né? E pra gente foi muito importante isso. Pra mim, enquanto atleta, foi muito importante, porque durante muito tempo, o Louvian sabe, eu sempre confessei isso pra ele, eu ficava na dúvida do porquê exatamente Deus tinha me tirado de Florianópolis e me levado pra lá. Eu, eu sempre tive convicção de que Deus tinha um plano, tinha um objetivo, um propósito para isso, só que eu não conseguia enxergar com clareza qual era esse propósito, assim. Eu muitas vezes me sentia inútil, assim, no meio daqueles atletas, não achava que não estava fazendo a diferença, não estava conseguindo falar, muitas vezes eu tentava de alguma forma falar, tal, era hostilizado, né? Nem todo mundo tem abertura, muita gente com muito dinheiro
com a cabeça já formada e não têm suas convicções, não querem ouvir. Eu até ganhei o apelido no meio da seleção de chatão, por muitas vezes, né, expressar minha opinião, assim, que era contrária, de não libertinagem, assim, né, uma visão um pouco mais centrada, tanto no relacionamento com Deus quanto na família, e muitas vezes isso era tido como caretice, né, ou um cara quadrado, mas as pessoas me respeitavam muito, assim, né. E o Lovian que foi me ajudando a enxergar isso, assim, né, de que o simples fato de eu estar ali tava fazendo a diferença na vida das pessoas, assim, o simples fato de às vezes eu falar alguma coisa numa hora oportuna ou inoportuna, de deixar alguma mensagem, ou simplesmente o fato deles verem o meu relacionamento com a minha esposa, como eu me relacionava com as outras pessoas também, tanto com os outros homens como com as outras mulheres, né? E o Louvian foi me mostrando que isso era era o suficiente, assim, eu tinha que me contentar com isso, assim, de saber que Deus estava me usando, o simples fato de Deus ter me colocado ali naquele meio era era suficiente, assim, eu não precisava entender muitas coisas e tinha coisas que estavam acontecendo que eu não estava vendo, assim. Mas no meio do caminho, assim, também muitas coisas foram acontecendo e que às vezes eu tinha dificuldade de enxergar, assim, o Lovian me ajudou no nosso próprio relacionamento, assim, Deus usou muito, assim, eu e minha esposa para falar, para dar algumas respostas para o Lovian e para a Vanessa, e também diversas formas, muito mais vezes usou o Lovian e a Vanessa, né? Ou no meu caso específico usou muito o Lovian, às vezes uma mensagem que ele mandava sem saber o que estava acontecendo comigo me ajudava em situações específicas, assim. Então era muito louco, assim mesmo. A palavra é essa, assim, uma coisa muito louca, assim, de Deus mesmo, que foi muito importante para esse período em que eu tive com a seleção, assim, né? E, e é engraçado que a gente jamais imaginava. Eu fui para São Caetano justamente para me preparar para esse ciclo de Londres, para a Paralimpíada do Rio 2016. E o foco, assim, apesar que no meio do caminho nós tivemos dois mundiais, para Pan-Americano, outras competições internacionais importantes, mas o foco, o objetivo principal era os Jogos Rio 2016. E quando eu e o Lovian começamos nesse relacionamento de companheirismo, de estar caminhando junto, a gente não imaginava que no final ele estaria lá nos jogos também, como capelão, e Deus pôde usar ele até o final ali, tipo, para estar me orientando, me ajudando. Tive a oportunidade de levar outras pessoas também ali até o espaço onde ele estava trabalhando lá dentro da Vila Olímpica. E é engraçado como Deus faz as coisas assim, né? A gente não. Quando a gente começa a fazer as coisas, a gente não imagina como vai ser lá no final, né? Ou não é o final, mas quando foi o ápice ali da vida do atleta, que é estar participando de um evento desse, assim. O Louvian pôde estar lá comigo, me ajudando. É um momento de muita pressão na vida do atleta, assim, né? Pressão, opressão e dúvidas e tudo mais. E assim, e a gente pôde estar junto ali, ele pôde acompanhar de perto toda, toda a luta, assim, né? E até o, o ápice, assim, desse trabalho, que foi a participação dos Jogos Rio 2016, onde nós conquistamos. Eu e Daniel, que é o atleta que eu guio, conquistamos uma medalha de ouro e uma medalha de bronze. E o mais legal disso tudo, hoje eu voltei para Santa Catarina, para Florianópolis, né? Como vocês podem ver de fundo aqui, um quarto meio infantil, é o quarto do meu filho, Isaac. Nós resolvemos vir para cá para criar o nosso filho aqui.
E hoje sim eu consigo, através de contatos que ainda tem na seleção, ou escutar relatos assim do como foi importante assim esse tempo lá, né? De que algumas sementes a gente deixou plantado e que eu entendi assim que às vezes um planta e outro colhe, né? Mas é importante plantar, independente de quem vai colher. E, e a importância assim que para mim desse período foi essa de entender essa questão da amizade, do companheirismo, da importância de ter uma outra pessoa madura na fé, que possa estar dando uma orientação, estar caminhando junto, a importância do compromisso. Eu aprendi com o Loviana isso, a importância de você se importar com uma outra vida, porque muitas vezes é fácil eu chegar num outro atleta, numa outra pessoa e dizer o que ela tem que fazer ou não fazer e tal. Difícil eu me importar com ela, estar acompanhando ela no dia a dia, saber o que acontece. Isso é companheirismo, isso é amizade, né? Isso é relacionamento de verdade, né? E as pessoas ouvem muito mais as outras pessoas quando elas têm relacionamento, né? É difícil escutar alguém com quem a gente não tem relacionamento, principalmente quando são orientações que vão contra coisas que a gente faz há muito tempo ou coisas que a gente não entende e a gente tem dificuldade de receber orientação de quem a gente não conhece. Agora, se é alguém que a gente tem um relacionamento, que foi que eu vi dentro da seleção, assim, muitas pessoas que eu investi no relacionamento, ter tempo junto, independente de se pensavam ou não igual a mim, essas pessoas, quando eu tinha que dar uma palavra um pouco mais dura, às vezes elas ouviam, né? E apesar de eu ter o apelido de chatão dentro da seleção, mas quando os atletas precisavam de uma palavra que eles sabiam que era verdade, que era uma orientação correta, ou precisavam se abrir, quem eles procuravam era o chatão. Eles não procuravam os amigos de falar bobagem lá e tal. Eles procuravam o chatão porque eles entendiam que eu que eu de alguma forma me importava com eles, assim, né? E eu aprendi muito isso, assim, nesse relacionamento com o Vian. Agradeço a Deus por ter colocado ele e a Vanessa nas nossas vidas. Foi de suma importância, assim, para que eu tivesse um preparo adequado, assim, até chegar nos Jogos do Rio e ter sabedoria para lidar com cada situação, assim. Agradeço a Deus, agradeço ao Lovian por ter caminhado junto esse tempo todo. Beijos, capitão. Te amo. Fica com Deus.